Olá pessoal, saudações tricolores. Apreensivo, eu e todos nós, toda a torcida do Fluminense. E torcendo para amanhã acontecer o milagre da nossa goleada de 1-0. Mas antes de a gente começar a falar um monte de coisas, não só sobre o jogo, se inscrevam, pô. Vão aqui embaixo, dá um like, ou dá um dislike, não tem problema. O negócio é clicar ali naquela mãozinha para cima ou para baixo. Que é para, quanto mais mãozinhas para cima e para baixo ali acontecerem, mais o pessoal do YouTube vai falar assim, pô, esse canal aqui tá tendo muita gente dando uma olhada, aí vão melhorar para mais pessoas verem o canal. Se inscrevam, divulguem, e para a gente crescer. E estamos crescendo, devagarzinho, mas estamos crescendo. Eu preciso ganhar a aposta. Queria chegar rápido a 10 mil, rápido assim, tipo... Nós estamos, por enquanto, dando passinho de anjo, aquela brincadeira de quantos passos, a gente está dando passinho de anjo, mas estamos dando um passinho para frente. Mas vamos lá, dar uma ajuda para crescer esse negócio aí. E antes de tudo isso, eu queria falar também que a gente está com uma live combinada para amanhã. Mas sendo honesto e vendo também o desenvolvimento do canal, eu queria perguntar a vocês, porque são vocês que estão decidindo. Então eu queria saber, vocês acham interessante fazer a live logo depois do jogo? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque todo mundo vê lives depois dos jogos. Então eu fico pensando, será que não seria melhor fazer a live no dia seguinte? Live, fazer não é vídeo, fazer uma live. Para a gente de cabeça fria por um resultado ruim, ou mais alegre ainda por um resultado bom, a gente possa ter comentários melhores e com mais gente participando. A live eu vou fazer de qualquer maneira, relativo ao jogo. Eu só queria saber se é mais interessante, porque todo mundo aqui, vamos falar com sinceridade. Termina o jogo, o pessoal vai ver o Vilela viajante, desesperado, falando aquela palavra que ele mais ama, nefasto. O Ilan, com aquele otimismo que lhe é característico, eu compartilho um pouco do otimismo dele. Não tão ácido como ele, não tão azedo como ele. Mas ele faz quase uma campanha política contra a direção do Fluminense, embora eu não desaprove. O pessoal vê o Johan, vê o pós-jogo que eu sempre faço, que é no cantinho do Laranjal. Vou começar a fazer agora o pré-jogo. Quando tiver jogo, eu vou fazer o pré-jogo. No caso de eu fazer lives, eu não tenho que fazer a live depois que eu fizer o pós-jogo, no cantinho do Laranjal. Mas... então eu queria saber de vocês se devo fazer ou não depois do jogo, porque todo mundo já tem o hábito de acompanhar determinada live, a jornada KTO lá com o Lessa e com o Almirante, com o Gabriel Amaral. É isso. Se vocês puderem me dar um retorno, eu agradeço bastante. De qualquer maneira, depois disso, amanhã eu já estou botando a chamada da live para acontecer na hora que vocês decidirem. Mas agora vamos falar de coisas rápidas, não quero fazer um vídeo muito longo, não. Primeiro eu queria falar de uma coisa que aconteceu essa semana, que os repórteres, os jornalistas, o Lessa falou muito disso, que o time, depois da saída do Diniz, teve aquela crise de choro do Cano, o time excepcionalmente muito abalado, e inclusive não sabia isso, palavras do Lessa, se o Cano ia render o que tinha que render. Bom, ele não está rendendo quase nada, né? Por problemas físicos, por problemas de esquema tático do Fluminense. Aí eu comecei a pensar nisso e me deu uma certa revolta dos jogadores estarem abalados e poderem cair de produção. Vou cair de produção, você já está no fundo do poço, vai cavar para cair mais um pouco? Mas me lembrei de uma coisa profissional, da minha vida profissional. Quem tem a minha idade, quem tem de 58 anos para cima, com certeza, e quem lê jornal, e quem é jornalista, de 1999, de 2008 para cá, sabe bem do que eu vou falar agora. Nos anos 70 e 80, quem trabalhava, você tinha dois reajustes. Como a inflação era galopante, era inflação de 5% ao mês, 4% ao mês. Por isso que do dia 1º ao dia 5 nos supermercados eram filas quilométricas, porque o cara recebia o salário e ia comprar logo comida. Porque aquela cerveja, por exemplo, que custava R$5 uma latinha, no dia 1º do mês,
no dia 30 do mês ela estava custando R$5,60, R$5,40, porque ela subia. Então, ó, isso aí era comida inteira. Então eu comprava mais cedo. E tinham 2 reajustes de salários por ano. Quando você, por exemplo, o reajuste da onde eu trabalhava, nos 2 empregos que eu tive, se você reajustava o salário em novembro e maio. Por um acaso era junto com o salário mínimo. O salário mínimo naquela época se reajustava em maio. Então quando chegava em outubro e quando chegava em abril, acontecia um problema sério que se convencionou chamar no Brasil de passaralho. Agora o passaralho está passando direto nas redações de jornais, de televisão, de rádio. Por quê? Quando ia ter reajuste, ia ter reajuste do salário, a direção das empresas, as direções das empresas viam como é que estavam as vendas, como é que estava a produção, e falavam, temos que cortar gente. Aí eu entendo uma parte do que foi dito com relação à saída do Diniz. Olha, é amigo, a gente fica sentido pra caramba, que o cara é amigo, tá com a gente, nós fizemos uma amizade forte, ele vai embora, eu vou chorar porque ele vai embora, tudo bem, isso é normal. Porque na minha época, todo mundo, a gente já viveu aqui isso, o pessoal da minha idade de 55 anos para cima, já viveu isso. Que é você tem uma turma, você brinca, que você fala sobre futebol, sobre música, sobre teatro, sobre política. Aí, de repente, quando chega em outubro, fiquei sabendo que vai ter um passaralho. Vou falar, eu trabalhava numa empresa que eram mais ou menos 20 supervisores de marketing. Eu era um deles. E esses supervisores de marketing faziam parte de algumas gerências de marketing de produto. E aí, de repente, um departamento meu, por exemplo, tinham 3 supervisores na primeira vez. Um saiu. Nós éramos 3 amigos. E nós éramos mais ou menos uns 20 supervisores que trabalhavam um perto do outro. Com mais ou menos 8 gerentes. E os gerentes também saíam. Olha, cortou um gerente, cortaram 4 supervisores. A gente ficava, apavorado. Por quê? Porque tinha amigo que tinha acabado de casar, amigo que tinha acabado de ter um filho, tinha acabado de comprar um carro, tinha acabado de comprar uma casa financiada e foi mandado embora. Numa época que o desemprego era galopante. Aí você sentia pelo cara, ficava preocupado pra caramba, triste porque o cara foi embora, mas nunca pensava em trabalhar menos ou trabalhar pouco porque o cara foi embora. Pelo contrário, se trabalhava era muito mais para não ser o próximo no passaralho. Porque isso tinha sempre, porra. Então a gente ouviu falar que o Cano não estava conseguindo, não estava com medo de não conseguir jogar direito porque o Diniz saiu. Peraí, bicho, o Diniz vai ganhar R$300 mil durante 10, 12, 18 meses pela rescisão contratual dele. O Ganso ganha 600, 700 mil reais, ele está triste. Não vai conseguir realizar, ele e todos os outros, não vai conseguir realizar o trabalho porque o Diniz saiu. Me poupe, pô. O cara tem 35 anos, 36 anos, tá nessa? Pô, pensei que ele tivesse 15. Então eu acho inadmissível o jogador falar isso e a imprensa divulgar que o cara pode não render porque um amigo saiu. Porra, se ele tivesse saindo, eu ia ser bravo. Aí os outros iam correr pra caramba pra não ser mandado embora, porque o jogador não tem isso, o jogador tem contrato. Se o cara não fizer nada, ele vai receber o contrato dele bonitinho, se não receber, entra com uma ação logo depois que sair, acabar o contrato. É por isso que os clubes estão cheios de contrato, de ações na justiça trabalhista. Isso eu queria falar. Agora vamos falar do Fluminense. O Fluminense vai ter que contratar gente, né? Pelo menos uns 4 jogadores. Vai ter que suspender jogador também. Se não suspender, vai ter que ficar pagando com o cara treinando à parte. E o Fluminense tem uma panela forte, né? Comandada por Ganso, por Felipe Melo. Marcelo faz parte disso. Thiago Silva chegou. O Marcão não tem condições de encarar esses caras porque ele é amigão. Então o Fluminense está pensando em contratar gente. Olha, quem vai contratar é a comissão técnica ou é o Marcão? Porque já viram que existe uma deficiência na zaga. Também acho que tem. Aí estão pensando em contratar o Samir, 29 anos, para fazer 30. Um jogador nota 6, 6,5, porque está jogando agora no Tigres do México. Se for aceito, o Fluminense vai pagar aquele salário de 400, 500 mil reais para esse cara. Aí você lê o que a imprensa está dizendo dos treinos do Fluminense,
Aí tem um camarada lá, xará, meu xará, só que meu nome é Carlos Henrique, apelido Kaique, como era até 20 anos atrás. Aí que Kaique virou nome próprio por causa daquele ator, irmão da Stephanie Brito, Kaique Brito, que era Carlos Henrique também. Não sei se ainda é ou se trocou direto. Então o Fluminense tem um jogador chamado Kaique, canhoto, quarto zagueiro, 1,90 m, seleção brasileira sub-20, e estão pensando em contratar o Samir. Aí depois vão reclamar que a gente não tem chance, não tem zagueiro, não tem nada. Como é que a gente vai falar? Por que vai contratar se a gente tem Thiago Silva, um dos 3 maiores do mundo, hoje em dia com 39 anos. Temos o Antônio Carlos, que vem, os últimos 3 jogos do Antônio Carlos foram 3 jogos sem falhas. Bem ou mal, temos o Thiago Santos, temos o Manuel, temos o Cauã, que está emprestado, temos o Kaique, que vai contratar o Samir. Isso chama-se jogar dinheiro fora, vai ser mais um para ser barrado, porra. Usa a borra da base, para isso que tem a base, é para subir. Vi a seleção brasileira que ganhou ontem de 4-1 do Paraguai, com o Hendrick, Vini Júnior, você vai ver, são garotos, vai ter o Estevão, que daqui a pouco está na seleção brasileira, tudo com menos de 22 anos, porra. Você tem um garoto de 20 anos, 1,90 m, o nosso problema principal é cabeceio. Não vamos contratar o Samir. Outra coisa, já estão fazendo a rescisão do Diniz, 18 parcelas de 300 mil. Pô, chama o Renato Augusto, o Douglas Costa, o Felipe Alves. O Marlon vai ser devolvido amanhã. Amanhã é o último dia do Marlon no Fluminense, então isso não precisa chamar, é só devolver. Quem mais? O Keno. Quem mais? Renato Augusto, já falei. Já procura uma rescisão para eles. 18 meses também, vamos fazer a rescisão. Ou então ficar pagando o salário deles até o final do ano que vem. Porque essa velharia toda tem contrato até o final do ano que vem. É um negócio de louco isso. Contrata 4, 5 jogadores jovens. Não precisa ser craque, precisa ser bom jogador. E tem que contratar um técnico. Não é porque o Marcão é péssimo, não, o Marcão não é péssimo. O Fluminense perdeu para o Vitória. Perdeu, mas jogou melhor que o Vitória. Vitória é um time bem armado, foi isso que eu falei no vídeo de ontem. É bem armado. Jogou certinho, no único chute para gol perigoso que dentro do gol fez, aos 44 minutos do primeiro tempo. Graças à nossa marcação ridícula. Aliás, o Renan Reis, o Laranja, botou o vídeo que está aí vendo, aquele contra-ataque que o Renato, que o Antônio Carlos salva, que o Samuel, e eu falei do Samuel ontem, o cara não corre, ele não ganha, marca excepcionalmente mal e não corre. A única coisa que fez crescer nele esse ano foi a cirurgia que ele fez de implante capilar. Aí cresceu o cabelo. Mais nada, o cara tá uma merda. Como ele era antes, quando ele era vaiado antes de aparecer o Diniz. Só que agora ele tava uma merda com o Diniz. O time não corre. O Ganso. Porque o Ganso, ele dá sustentação no meio de campo. Dá, mas com o time jogando a 10 por hora, até eu dou sustentação. E ele joga a 5. Se o time está a 10, ele joga a 5. Nessa jogada que o Renan Reis mostra, o Ganso nem correr, o canalha corre. Nem correr para ajudar na defesa se sobrar uma bola. Nas substituições que o Marcão fez anteontem, o Kennedy entrou com um bundão, parecia uma cabrocha, trotando, porra. O Douglas Costa mancando, gordo pra cacete, porra. Aí vai correr, nem corre. Nem para fazer uma falta, o Kennedy tentando dar passo de calcanhar, o Kennedy me lembrou o Marlon naquele 4-2 de Botafogo, querendo sair dando chapéu. O Kennedy, o time puxando um contra-ataque de 3-2, ele vai tentar dar uma bola de calcanhar, aí perde. Exatamente antes do gol, ele foi matar a bola passou entre as pernas dele. Aí ele voltou para marcar, não conseguiu, dava um bico no cara, parava o cara ali. E o Thiago Santos foi inocente, porque era para parar o cara na intermediária, não teria tido gol. Pelo menos um sofrido pontinho a gente teria conseguido. Então esses caras, o Kennedy pode ser emprestado de novo, porque ele é jovem, dá pra gente vender. O Alexander idem. O Alexander entrou cheio de disposição, o time melhorou. Aliás, eu esqueci de botar naquela lista de rescisão o Gabriel Pires. Gabriel Pires parece uma jamanta carregada correndo, cara. Ninguém qualquer, só jogar a bola na frente dele e correr. Passa. Embora ele tenha dado um belo chute para gol.
Mas o Kennedy tem que ser emprestado, o Alexander tem que ser emprestado. A gente vê, nosso time é tudo porcaria. Porcaria que eu falo assim, tudo com desempenho muito ruim. Ganso, inclusive. Ganso não está jogando absolutamente nada. Nada. Ele é o cara que tem que pensar no time. Um time lento que já não dá possibilidade de ele dar uma enfiada de bola. Foi como eu falei ontem. Ontem, no jogo de anteontem, ele deu 2 passes verticais mais ou menos produtivos. O resto era passe para o lado, para trás, ou aquele que você dá na frente e recebe logo de volta. Você toca para o cara na frente, o cara te devolve na hora. Que, não sei se o cara está com medo, devolve na mesma hora. Esses foram os passos para frente do Cano. Ele teve 2 bolas que ele enfiou, se não me engano, uma para o Terãs e outra, não sei se foi para o Cano, acho que foi para o Cano. E não deu em nada, mas era um passe reto, longo. Então o Ganso está péssimo. O Diogo Barbosa, como eu falei, é um vagalume. Eu testaria, já que é para mudar, bota o Rafael Monteiro lá. É um moleque, 21 anos, 20 anos de idade. Bota ele, pô. E acho que o Fluminense, se não trouxer o Marcão, pelo menos podia fazer uma coisa nova, já que o Fernando Diniz não está aí, é solicitar ao Curitiba a devolução do Iago. Porque o Renato Augusto não dá, né? A gente tem que ter um reserva pro Ganso, e esse seria o Iago, porque o Arthur ainda está muito verde também para colocar e botar o cara queimando em fogo alto. E eu acho que o André vai voltar amanhã já no banco. Aí já melhora muito, mas eu, pro jogo de amanhã, colocaria Felipe Andrade, o Marcão que lançou o cara, está na hora de colocar. Esquece, que eu já li a qual deverá ser a escalação do nosso time amanhã. É para a gente começar a rezar agora e já acender todas as velas. Vela de 7 dias, vela de mês, porque vai ser Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo. Meio de campo, Martinelli, Gabriel Pires, Ganso e Terãs. Ataque, Keno e Cano. Ou seja, o mesmo time de quarta-feira. Então, a gente sabe que se jogar mal não é surpresa. Vai ser uma surpresa se jogar bem, né? Então já pode começar, mas eu acho que o André vai para o banco. Mas eu, se fosse o Marcão, eu já armaria o time com essa defesa que ele armou, essa mesmo. Eu gostaria de armar com o Marcelo na frente, no meio. Mas essa defesa, agora o meu meio de campo seria, se o André estiver no banco, começaria com Felipe Andrade, Martinelli, Ganso e Terãs. Se o jogo engrossasse, entra André, Felipe Andrade, Martinelli e Ganso. Ou tira o Ganso e deixa o Terãs, porque o Terãs foi uma porcaria contra o Vitória, mas tem uma coisa que você não pode falar dele. O cara correu pra cacete. O cara se esforçou. Aliás, foi quem mais se esforçou. Isso é inevitável. Então tem que mudar. Agora, incomoda também o Mário Bittencourt. Tá tranquilo, né, rapaz? Você não vê o cara falar, o cara vai para aquela live dele, conta aquelas histórias de ficar abraçado, chorando com o Fernando Diniz 15 minutos em pé no lobby de um hotel. E o time do Fluminense está indo para o espaço. 36 pontos jogados, 6 vencidos. É para começar a fazer promessa. E ele está tranquilo, parece que não está acontecendo nada, parece que ele tá naquela de, não, nós vamos com o Marcão porque vai dar certo. A gente torce que dê certo. Mas está difícil, porque o time precisa levar uma prensa. O time precisa, alguém chegar e falar assim, olha, eu vou barrar. Porque esse time não pode continuar. Se continuar jogando do jeito que está, por mais que jogue bem, vai perder todas. E o mais importante disso só todo, uma coisa porque a coisa está feia, mas está horrível na realidade, mas se a gente olha de maneira gelada para a tabela, ela não está tão feia assim, pelo fato de ainda faltarem 7 jogos no primeiro turno e 19 no segundo. Porque o Fluminense tem que parar de olhar para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Botafogo, para o Bahia. Esses times estão com mais de 20 pontos. E o Fluminense não pode pensar que vai ganhar campeonato, né? Aí tem que ir. Estou pensando em ganhar o campeonato. Tá, eu vou ganhar. Me estica as duas mãos assim. Bota logo um par de algemas e bota uma camisa de força, porque tá doido. Então o Fluminense tem que pensar numa coisa simples. Mirar sempre o 15º enquanto não chegar lá. Aí quando a gente fala, vamos mirar o 15º, o que a gente está mirando? 12 pontos. 12 pontos, olhando para o time que tem exatamente 12 jogos. O time que tem 12 jogos hoje está em 15º. Tem 12 pontos. Ou seja, 6 pontos a mais que a gente, 2 vitórias. Com o mesmo número de jogos que nós.
Se o Fluminense conseguir a graça divina amanhã de ganhar o jogo, é uma coisa muito improvável, eu diria que é quase 99% improvável. Mas se tem 1%, tem uma esperança. Então, se ganhar amanhã, a gente vai jogar com o Internacional aqui, é outra pedreira. E se ganhar de novo do Internacional, se ganhar do Internacional, eu estou falando eu estou sonhando, tá? E não usei droga nenhuma, só estou falando de possibilidades. É uma possibilidade que nem ganhar na Mega Sena. 1,43 milhões, mas for. Só ganha quem joga, mesmo jogando só 6 dezenas. E é o nosso caso hoje. Hoje a gente está jogando com 5 dezenas, querendo fazer a cena. Então, se a gente conseguir o milagre de ganhar do Grêmio, conseguir ganhar do Internacional, com certeza absoluta, a gente não vai estar mais no Z4. Com certeza absoluta também, o 15º lugar não vai estar com 12 pontos. Mas muito provavelmente vai estar com menos. Então a gente tem que mirar no 15º colocado. Por quê? Porque se a gente quer terminar em 15º, a gente não corre risco, ainda tem o 16º para ficar na nossa frente, na parte de trás. Então, 15º, tem que brigar para ser o 15º. Depois, quando se chegar ao 15º, aí mira o 18º. Pronto, assim, é o 18º, desculpa. O 12º. Mira o 12º. O 12º a gente tem que fazer X. Então, 6 pontos atrás, vamos brigar de novo. Agora, para acontecer isso, tem que mudar muita coisa no time. Muita coisa no time. Tem que rejuvenescer o time e tem que barrar metade do time. Metade o que dá mais tristeza é saber que Ganso, Xavier, Cano, todos esses caras estão com contrato até dezembro de 2025 para jogar o Mundial. Olha só que trade de maluco. Já pensou o Fluminense entrando no Mundial com esse time? Vai ser mais ou menos como o Quênia entrando na Copa do Mundo. Vai tomar cacete direto. Olha, o pior time vai enfiar a gente. Então é hora do Mário parar com esse fingimento, porque ele não deve estar conseguindo dormir, ou então ele é tão soberbo que ele acha que ele está certo e está todo tranquilão. Quando o time cair para a segunda divisão, ele vai encarar a torcida. E vai fazer o Fluminense passar a maior vergonha mundial. Por enquanto, para sair da vergonha mundial, a gente está 6 pontos atrás. Então a gente tem que brigar, nesse momento, por 12 pontos. Se vencer amanhã, vamos ter que brigar por 4 pontos, porque provavelmente o 15º vai fazer ponto. Então, vai ficar 4 pontos na nossa frente. É isso que a gente tem que brigar. Ganha 3 jogos, a gente vai estar colado no 15º. O problema é ganhar 3 jogos. Né? Mas eu acredito. E espero, sinceramente, que o Marcão faça uma coisa que é pelo bem do Fluminense, já que ele é tricolor. Se vocês não leram a história do Marcão, o Marcão era tricolor mesmo. Não é porque ele está no Fluminense, não. Ele era tricolor. Ele estava lendo aqui, ele contando como é que ele foi contratado pelo Fluminense depois de jogar em Laranjeiras, acabando com o jogo, jogando pelo Bangu, jogava pelo Bangu, fechando a entrada do Fluminense. Naquela época do Parreira, em 3ª divisão. Aí ele recebeu uma ligação logo depois do jogo, voltando para casa de ônibus. Aí essa pessoa, que eu não sei quem é, falou assim: Marcão, o Parreira está perguntando se você aceita jogar no Fluminense. Ele falou assim: pô, mas agora? Agora, aceito agora. Que era o time dele, o time da família dele, ele é tricolor. O time da família dele. Então, se ele é tricolor, ele podia fazer uma coisa extremamente simples, falar: ô Mário, pô, eu adoro você me deu uma força danada, mas eu acho que o time do Fluminense precisa de outra coisa, eu não posso ficar aqui porque eu tenho vontade de fazer outras coisas que você não me deu autorização. Barrar meio time. Eu sei que vai ser duro, mas perder o salário desses caras agora e fazer rescisão tem um preço. Agora, a gente cair para a segunda divisão e perder a cota de televisão de 70 milhões para ganhar 7, é perder 63 milhões de reais. E tem a Superbet com os bônus de patrocínio que o Fluminense renovou esse ano. Patrocínio de 52 milhões, mas não sei o quê. A Superbet pode falar assim: ó, vamos fazer uma rescisão. Então o Mário Bittencourt tem que ser alertado, ele já sabe disso, mas ele tem que acabar com a soberba magnânima que ele tem. Falou, gente? Me respondam, por favor, se a gente faz a live amanhã depois do jogo ou faz uma live sobre o jogo no dia seguinte. Falou? Saudações tricolores, se inscrevam, arranjem amigos para verem o vídeo, para se inscrever e divulguem.